Então, eu comecei a gravar aqui para a gente poder dar continuidade. Pessoal, finalizando da aula passada, vamos terminar as apresentações aqui rapidamente. Agora, a lista aqui embaralhou tudo. Eu vou ver quem... Aqui, ó, Darlan já se apresentou, Leandro Pacheco, sim. Cristina, se apresentou? Eu anotei o nome de umas 15 pessoas que se apresentaram, professor. Vamos fazer o inverso aqui, vamos ver quem que não apresentou. Aqui a Cristina apresentou? Cristina está na escuta? Sim, ela do Paraná Sim, já se apresentou. sim, professor. A Gisele Martins. Eu vou fazer uma chamada aqui. Gisele Martins, está na escuta? Sim, mas eu já me apresentei já. Tá ok. O Leandro Oliveira, sim. Carlos Alberto. Tem um Já júri apresentei. Tá. SP, Oswaldo, sim. Laudelino. já me apresentou. Alessandro, já. Juan, já. Aguinaldo, acho que já, né? Aguinaldo se apresentou? Não, não, não. Não, Não. Então, não me apresentei ainda. Aguinaldo, boa noite. Fique à Boa noite. vontade. Boa noite a todos. Eu sou Aguinaldo, eu estou aqui em São Paulo. Eu sou o colega da professora Gisele, se alguém lembrar da apresentação da professora Gisele, né? Eu que trabalho com ela numa escola pública municipal na periferia de São Paulo. Aliás, eu comecei no xadrez por causa dela, né? Ela já tinha experiência da Zona Sul, eu achei interessante a ideia e resolvi ajudá-la. E depois eu participei de uma formação, porque na Prefeitura de São Paulo, a gente só pode ser professor de xadrez se a gente tiver uma formação, né? Como eu não sou um jogador, não sou federado, eu fiz essa formação que a própria prefeitura dá e fui habilitado a abrir uma turma, né? Porque quando a professora Gisele começamos com pouco, mas foi crescendo, né? O número de alunos foi crescendo, então eu vi que ela precisava de uma ajuda. Acho o xadrez interessante. No início, eu achava, aliás, eu estava curioso, porque nós trabalhamos no Fundamental 2. É, começamos a partir do Fundamental 2, que é do do sexto ano ao nono ano. Qual é a sua E especialidade? eu sou professor de língua portuguesa, Muito né? bem. Já fiz mestrado na minha área e eu trabalho desde os 20 anos em escola particular, escola pública, e a sala de aula ficou muito sem graça, e os projetos extra classe era uma forma de ressignificar o sentido de professor, porque o desafio da aula de língua portuguesa, o conteúdo na periferia de São Paulo, com crianças, porque eu trabalhei na escola pública, privada também, e são carências diferentes. Carências diferentes. A escola privada, às vezes, a carência é pelo excesso, e na escola pública de periferia, a carência já é material em vários sentidos. E na sala de aula, o desafio do o celular, toda criança tem um celular, e os joguinhos de computador. Eu falei, como que o xadrez, um jogo tão tradicional, tão antigo, pode fazer a diferença? Mas alguns professores da prefeitura já tinham começado isso, e foi com a luta desses professores que o xadrez cresceu e a própria Secretaria de Educação da cidade de São Paulo resolveu encampar. E é surpreendente que os alunos que não querem ter aula e que ficam com o celular na mão, com joguinhos, quando eles entram no xadrez, a concentração deles muda, o interesse deles muda. Eles abandonam o celular, os joguinhos eletrônicos e insistem. É difícil de explicar. Eu acho que a pós-graduação talvez seja para entender como que o xadrez é capaz de encantar, não é a maioria, mas uma grande parte
das crianças se encantam pelo xadrez, e o mais interessante é agora em maio nós vamos ter o primeiro campeonato, o campeonato por equipes, que é feito na nossa DRE, é regional, e depois a final municipal, mas é entre as DREs, né? E é a secretaria afiliada à Federação Paulista de Xadrez. E o interessante é que são 8 rodadas pelo sistema suíço, porque são muitos alunos. O interessante é que a primeira participação, às vezes eles perdem em 1 minuto, porque o outro aluno tem um pastorzinho neles. Aí vem chorando, a gente acolhe, deixa ele desabafar, chora. Depois de uns minutos já estão correndo, até mesmo fazendo amizade com o adversário que derrotou ele. E é interessante o protagonismo que cria que, não, por que eu perdi? Não, eu vou desafiar, eu vou novamente lá e eu vou saber descobrir por que eu perdi, eu quero aprender outras aberturas, outras finalizações. Então, basicamente, o xadrez ainda encanta uma juventude que eu pensei que estava perdida para os jogos eletrônicos. Então, eu acho que basicamente é isso, né? E também ressignificou um pouco o meu papel de professor. Não sou um bom jogador de xadrez, gosto de xadrez, mas o interessante eu falo, eu sou um professor de xadrez na escola, né? E é uma forma de dar uma perspectiva diferente para esses alunos da periferia, né? Eu acho que resumidamente é isso. Ok, muito bom, professor. O senhor falou uma coisa importante que eu também concordo com o senhor, que muitas vezes, para nós como professores, a sala de aula pode parecer um pouco assim, né, rotineiro. E quando nós conseguimos se interagir através dos projetos, eu acho que tudo muda. Eu sempre falo que o professor ele precisa ter, é igual o Batman, né? Cinturão do Batman, ele tem que ter cada elemento aqui é um projeto. Então, eu não trabalhei só com projeto de xadrez. Eu fiz filme de xadrez, eu fiz música de xadrez, eu fiz rádio de xadrez. Então, assim, o aluno também ele também é representado, porque nós tínhamos alunos que, quando eu fiz um projeto interdisciplinar, ele não queria jogar xadrez, mas ele queria estar envolvido com os alunos. Então, o que a gente incluía? Eu falei, o que você gosta de fazer? Eu gosto de tirar foto. Então, você é o fotógrafo do xadrez. E ele não gostava de jogar, ele gostava de se interagir. Então, o papel do professor é ter essa sensibilidade de introduzir ele nesse mundo de uma forma lúdica, recreativa, sistemática, o que seja, para que ele consiga vivenciar e presenciar. Então, isso é muito importante. Eu acho que a licenciatura, de fato, é muito rotineira. Eu acho que o professor ele precisa ter, sabe, essa sensibilidade de ter um projeto, seja de xadrez, de música. Eu criei curta-metragem com os alunos, eu já incentivei projeto de teatro na minha escola como gestor, sabe? Eu faz milhões de coisas, e isso me sentia cada vez motivado. Não só xadrez também, eu sempre gostei de fazer outras coisas também. Mas eu acho que esse ponto de vista realmente que o senhor tocou é interessante. Existe a imprensa jovem também, que são outros projetos, né? E isso acontece. Realmente, muitos alunos vão no campeonato para documentar e depois divulgar na escola. Exatamente. Ótimo. Muito bom. Obrigado pela sua contribuição, professor. Obrigado. Beleza. Vamos lá. O Iago aqui, que está na minha sequência, já se apresentou? Boa noite, todo mundo tá me ouvindo? Sim, Não, não me apresentei ainda. Nossa, tá escuro. pouquinho. Se eu consigo melhorar um pouquinho aqui. Tá bem escuro. Melhorou, né? Opa, agora sim. Boa noite para todo mundo. Eu não tive com vocês na semana passada, tive um problema, não pude acompanhar, assistir a aula depois, né? Vi a apresentação de todos. O meu nome é Iago, eu sou professor de História e eu dou aula de xadrez também. Atualmente eu dou aula de xadrez numa escola particular aqui na Baixada Santista, em Santos. Eu moro em São Vicente. Foi bastante bacana e interessante assistir a apresentação dos colegas, porque
É engraçado, vocês estão descrevendo histórias de projetos e de atividades em escola pública, às vezes até no regime fechado, né? O pessoal os menores infratores. E eu sou um resultado de um desses projetos, assim. Eu morava numa área bastante afastada da cidade de São Vicente, a área continental, e eu participei de um projeto na minha escola. O projeto durou uns 5, 6 anos. E esse projeto mudou a vida de fácil, assim, umas 50, 60 crianças, assim. Tanto é que eu me formei em História e o meu TCC em História foi em cima da história desse projeto. Eu entrevistei essas pessoas, foi muito legal, assim, foi bastante gratificante. O projeto acabou por um motivo triste, né? A gente acabou, ele cresceu um pouquinho demais, porque quem apoiou foi a prefeitura em algum momento, a gente era autônomo, o projeto se bancava sozinho, e aí a prefeitura começou a apoiar e cresceu muito rápido. E a hora que mudou a gestão na prefeitura, a prefeitura deixou de apoiar e a gente não tinha mais como se manter. Mas assim, foi muito bacana para mim, foi muito bacana para os meus colegas. Hoje está todo mundo adulto, formado. Eu costumo dizer até que muitos de nós aprendemos a ler por causa desse projeto, porque aquilo que o professor comentou agora há pouco, isso é muito real, sabe? Do aluno, ele ter a vontade de entender por que ele perdeu. E aí ele vai buscar o conhecimento, ele vai buscar entender o porquê. Entendeu? E se o professor se ele tem uma sacada legal de apresentar o livro como uma alternativa para esse aluno descobrir o problema do jogo dele, o aluno vai fazer o esforço para aprender a ler e para entender. Eu aprendi a interpretar texto por causa do xadrez, e muitos dos meus colegas também. E vai ser ótimo estar aqui com vocês. Eu entrei no curso para me aprimorar, para melhorar a minha capacidade de ensinar o jogo. Eu sou um jogador razoável, assim, intermediário, mas nada de extraordinário, não. Eu estou mais aqui por causa da questão pedagógica mesmo. É isso. Beleza, bacana. Como professor de história, você viu muitas histórias aí, né? Sim, Você foi uma história. Então, o senhor deve gostar de curta também. Tem um curta que a gente fez sobre os projetos xadrez, chamado Direto para o Xadrez, que é um curta-metragem que eu criei com os meus próprios alunos, baseado numa história que teve lá, né? No meu projeto. Tem polícia, tem um monte de coisa, e tem quem quiser pesquisar aí, depois eu vou mandar aqui para vocês no YouTube aí, Direto para o Xadrez. se o senhor me permite uma sugestão, seria interessante a gente fazer uma lista, botar no grupo uma lista das indicações para que a gente possa pesquisar isso depois. Exatamente. Inclusive, eu já vou pegar aqui e mandar para vocês lá na próxima. Fala dos colegas. E quem tiver lá, vamos compartilhar lá, né? Como o colega sugeriu aí. Obrigadão, Iago. Eu que agradeço. O próximo, Mildo, acho que já, né? Se apresentou. Sim, professor, já me apresentei, sim. Já? Então tá bom. O Sandro não. Sandro, pode fazer sua apresentação, meu amigo. Sandro tá por aí? Todos estão ouvindo? Estou, professor, estou aqui. Opa, vontade, Sandro. Vontade. Obrigado. Eu estou falando de Manaus, professor, bem distante de vocês, né? Do resto do Brasil. Eu sou professor de formação, né? Inicialmente eu fiz turismo, sou turismólogo. Depois eu fiz pedagogia e história. Mas na metade da faculdade de turismo, o bichinho da educação me pegou. E aí eu não consegui me ver mais distante de uma sala de aula e como elemento de ascensão social, porque eu sou um elemento de ascensão social e o xadrez é essa ferramenta que eu apresento. O xadrez chegou na minha vida por conta dos livros. Eu sou louco por livros, sou apaixonado por livros.
E o primeiro deles foi esse, né? Esse aqui conta um pouquinho da nossa história, não sei se os colegas conhecem. Isso aqui é uma edição bem antiga do Xadrez Básico, né? O livro que fica em pé, O Terror dos Enxadristas, porque esse livro aqui é completo, é muito antigo, né? Da Antiga de Ouro. Eu acho que os mais velhos lembram dele. E esse foi um dos meus primeiros livros de xadrez, o mais completo. Eu comecei com o pé certo, né? Com a referência certa. E depois dele, professor, eu conheci um outro livro também especial para mim, que foi essa coleção aqui. Os colegas devem conhecer também, né? Que são os informadores. Os informadores, que é da editora Sarovski, né? Através dos informadores, que eram livros que tinham uma metodologia bastante curiosa do ensino do xadrez, ou seja, através do informador, vários idiomas conseguiam... ele atingia vários idiomas, né? Porque ele está escrito em vários idiomas. Então, é um material fantástico. Mas, através dele, professor, eu cheguei aqui. Cheguei nisso aqui. Esse aqui é o Furastê. Ou seja, eu me apaixonei através do informador, eu me apaixonei pela metodologia. Metodologia da pesquisa, do estudo científico, metodologia dos projetos, né? Então, Xadrez básico de Agostinho, que é o clássico, né? o Xadrez problema dele, o problema dele é a questão das nomenclaturas, né? A questão da leitura dos códigos, né? Que é desatualizado e que a editora teima em não republicar e nem atualizar, infelizmente, né? A editora foi vendida, se eu não me engano, para a Record, se eu não estiver enganado. Mas o proprietário da editora Solis, que hoje é a principal editora de xadrez no Brasil, ele tentou conversar com eles, com a editora, para fazer uma publicação, né? Uma revisão, mas eles não aceitaram. As duas editoras iam fazer essa publicação, né? Iam reviver esse clássico do xadrez nacional, que é a nossa maior referência, né? É como Roberto Grau na Argentina, mas a editora infelizmente não abriu mão, né? E depois, professor, quando eu entrei na faculdade de pedagogia, eu tive problemas, né? Porque eu não tinha referências, tinha pouquíssimas referências em relação ao ensino do xadrez escolar e pedagógico. Uma delas era o professor Sá, lá de Brasília, Distrito Federal, que é um grande nome, e o outro era o professor Vêncio Blanco, da Venezuela, que é de perto da gente, né? Mas fora eles, a gente tinha muita dificuldade para escrever sobre o xadrez. E muitos dos meus trabalhos foram baseados nesse outro livro aqui maravilhoso, que é o livro do professor Calheiros, árbitro internacional, que tem algumas linhas que ele dedica ao ensino do xadrez, ao xadrez escolar e ao xadrez e ao ensino do xadrez também, né? Ele já utilizando o Vêncio Blanco como fonte. Ou seja, a gente não tinha fontes. E eu estou falando numa universidade federal, professor, o FAM. Não tínhamos fontes e nem fontes e nem pessoas para acompanhar o teu trabalho. Tanto que praticamente as minhas referências, né, os meus orientadores foram livros, porque nós não tínhamos orientadores que trabalhassem com essa linha de pesquisa. Até hoje, inclusive, as faculdades brasileiras carecem, né, de linhas de pesquisa realmente voltadas para o xadrez, se separando um pouco da questão da ludicidade. Porque o que a gente encontra muito é ludicidade, são jogos, mas o xadrez em si, realmente você tem grande dificuldade para encontrar. Depois eu comecei a trabalhar no laboratório de tecnologia. Aí eu acho que com essas ferramentas, com os computadores, com a tecnologia, com os jogos, com as grandes plataformas, eu comecei a mudar meu foco de trabalho, né? Comecei a utilizar o ensino do xadrez praticamente 100% online. E aí houve uma renovação, né, dos meus conceitos, da minha praxis, né, principalmente, e foi onde a gente começou a alargar o nosso conhecimento e a produzir o nosso próprio material, né? E
Aí, na época, a gente estávamos assumindo o xadrez em Manaus, né? Pela Secretaria Municipal, e a gente começou a se preocupar com quais informações a gente poderia passar para um professor. Ou seja, se eu ia assumir uma função dessa, o meu objetivo era formar novos professores, novos técnicos e novos árbitros também. Mas como passar toda essa informação, todo esse legado, de uma forma simples, pedagógica? Aí eu comecei a procurar alternativas mais simples e baratas para substituir as alternativas profissionais. Por exemplo, eu não poderia aplicar um Swiss Manager e nem um Perfect para um professor desse que não tem tempo para estudar, né? Não tem vivência e tal. Eu tinha que procurar sempre alternativas para eles, alternativas mais simples, né? Mas esse trabalho não consolidou, não foi fechado, infelizmente, por uma questão política. E agora eu estou aqui com vocês, né? Eu acho que eu sou um pouquinho de cada um de vocês, um pouco de cada um dos meus colegas, né? Eu sofro todas as dores que vocês já sofreram. Eu tenho todos os sonhos que vocês já tiveram, só que eu moro mais longe. Eu estou aqui para aprender, professor. Estou aqui para lhe sugar. Esse é meu objetivo, para tirar do senhor e dos demais, porque eu conheço o currículo dos outros. Então, o meu objetivo aqui é acrescentar, é ajudar, é falar sobre livros, é falar sobre literatura, é provocar também, mostrar que o xadrez ele é bem mais do que um jogo, ele é bem mais do que uma ferramenta pedagógica. Xadrez é cultural, xadrez é vida, xadrez faz as pessoas mudarem de vida, procurar universidades, passarem em concursos, porque isso eu vi acontecer com os meus amigos em Manaus. Pessoas que nós fazemos parte de um grupo na Vila Olímpica, e um professor da Universidade Federal do Amazonas, chamado Francisco Magalhães, que é doutor, ele nos adotou. E todos esses colegas nossos, meus, todos eles conseguiram vencer de uma forma ou de outra, ou estão vencendo, ou em processo de vencer financeiramente, né? E se consolidando e tal. Mas nós vivenciamos essa experiência, né? De você crescer através do esporte e através do estudo, né? E é isso, agradeço a oportunidade. Muito bom, professor. Isso aí. A gente tem que estar sempre aberto para aprender, conhecer, para aprender mutuamente, para que a gente possa crescer. Assim como cada um de vocês tem as suas experiências, né? A gente luta para ter essas experiências, né? Eu também lutei muitos anos aí para ter as experiências e vivências, né? O senhor falou aí de uma trajetória bonita, né, dentro do estado, mas também cheia de desafios, né? Que talvez não foram completados, né? Abrimos muitas portas, professor. Abrimos muitas portas para outros, inclusive, porque desenvolver um projeto científico verdadeiro. A gente vê muito na internet, muitos artigos que são muito descritivos, são muito voltados assim para a história e tal. Mas para você ver realmente o resultado, com o método, com os recursos, é muito difícil de você encontrar trabalhos com essa complexidade, como o professor Sá disponibiliza. Sim. E eu vou disponibilizar depois, já que você gosta de fazer uma leitura mais técnica, minha dissertação de mestrado, onde eu fiz uma análise da inteligência, né, da intervenção do xadrez na inteligência da criança. Então, é um estudo quantitativo, né, bem aprofundado, que eu acho que talvez nessa linha o senhor vai gostar de dar uma... É profundo, né, 200 e lá vai cacetada a página, mas para um estudo quantitativo é interessante, né? Esse no doutorado estou fazendo uma abordagem mais qualitativa, né? É para variar um pouco, mas muito bom. E falando aí de uma coisa importante que você falou, nós vivemos uma construção. E quando eu pego as experiências dos professores em relação ao xadrez, eu me remeto muito ao meu passado. Meu sonho é ter um projeto de xadrez, meu sonho era poder colocar o xadrez de todo o estado do Mato Grosso, meu sonho era fazer a diferença, né? Meu sonho é pegar dinheiro, investimento. E, na verdade, como eu falo assim, a gente só tem um sonho, na verdade, né? Porque nem dinheiro a gente tinha, né? E quando eu assumi a Federação de Xadrez no estado do Mato Grosso, eu só tinha um sonho e,
né? E nem tinha nem tabuleiro. Eu ligava para os professores para pedir para ele como que eu poderia ajudar. Ele falou, eu preciso de 5 jogos. Eu falei, pois é, mas eu não tenho. O que nós vamos fazer? Eu tirava um dinheiro meu, comprava e mandava para ele, né? Hoje, nós passamos aí mais de 5 milhões de investimento do xadrez no nosso estado. Eu realizei absolutamente todos os meus sonhos aqui e hoje eu ajudo a realizar os sonhos de outras modalidades. Então, só que para essa construção chegar onde a gente chegou, né? Eu falo que eu paguei preços que talvez outras pessoas e esse preço se passa pela política. E quando a gente fala de projeto aqui, eu quero também compartilhar experiências específicas da onde tem o dinheiro e como a gente tem que buscar. Agora, eu fui extremamente, por muitos anos, inclusive na primeira gestão eu fui contra qualquer aliança com político. E por que eu falo isso? Porque eu precisei mudar toda a minha mentalidade para fazer projetos com políticas públicas no Estado. Sei que muitos aqui não têm interesse de avançar na gestão, não têm interesse de política pública, querem aprender, sabe, desenvolver projeto. De repente, claro que cada um aqui tem o seu objetivo, e por isso que a gente está aqui se apresentando, para que, se eu entender a perspectiva do Sandro, se eu entender a perspectiva do Alexandre, e a gente possa conversar sobre isso, ainda mais durante toda essa pós. Então, se para alguns, talvez esse momento aqui, não está importante, não está interessante, entendam a importância desse momento, entendam a importância de conhecer os colegas, entendam a importância de conhecer as habilidades dos colegas, entendam a importância de trocar informações com os colegas, e tendo também a importância da gente criar uma comunicação, né? Se eu tenho uma dificuldade em uma área e o Sandro tem uma facilidade, por que eu não vou até o Sandro pedir um pouco da experiência dele? Não é assim, antigamente, né, a gente tinha muita vaidade, mas hoje não. Hoje a especificidade do mestrado e doutorado é o quê? O cara é doutor, ele sabe tudo? Pelo contrário, ele sabe um pouquinho de alguma coisa, né? Então, a especificidade do conhecimento é isso, né? Mas, se tratando de educação, se não houver humildade, se não houver entendimento, não há crescimento. Então, isso eu trabalho muito comigo na gestão, por onde eu passo, as gestões de cargos que eu ocupo junto à comunidade aqui, sendo presidente de federação, sendo diretor de escola técnica, onde que eu me resido hoje. Nós precisamos, já que somos educadores, precisamos pensar nesse sentido. É só assim que nós crescemos juntos, com troca de experiências, com troca de ideias. E se Deus quiser, eu quero fazer um congresso internacional aqui, quero que todo mundo venha para cá, vamos trocar experiências e nos conhecer, que vai dar tudo certo. Vamos lá, pessoal, próxima pessoa aqui da minha lista, o Lucas Maximiliano já falou, Alexandre... Lucas já falou, né? Lucas já falou. Acho que o Sandro. Sandro? O Sandro... não, o Sandro falou. Lucas... Alexandre Zanini, falou? Falei, obrigado. Ok, O senhor falou André já... também. André já Parabéns, falou. palavras. Obrigado. André Cosme. André já falou. Cosme já, né? Atauã. Opa, boa noite. Boa noite, mestre. Estão me ouvindo bem? O ventilador está atrapalhando aqui? Não. Não, está tranquilo. Tranquilo, meu nome é Atauã Pereira Machado, aqui sou do sul do estado de Santa Catarina, uma cidade de 30 mil habitantes, cidade pequena. Fundamos um clube aqui em 2003, nasceu há 23 anos de fundação do clube. Trabalho com esporte aqui, tanto de rendimento quanto escolar. Escolar, com o uso das ferramentas pedagógicas, né? Uma outra vertente do xadrez. O esporte usado como ferramenta pedagógica, e na pessoal de rendimento, a gente trabalha a questão mais esportiva e competitiva. Tivemos a felicidade de ser, apesar de ser uma cidade muito pequena, conseguimos aí a 10ª colocação no estado, que para mim foi muito bom. É o terceiro ano que eu estou aqui trabalhando juntamente com o município.
E sempre quis fazer uma pós-graduação na área. Sou formado em Educação Física, já estudei Tecnologias da Informação e Comunicação, estudei História, e por último estudei Educação Física, e agora seguindo a área acadêmica aí na questão de treinamento de xadrez, que é o que eu trabalho no município. Vertentes, pode não parecer, mas também sou dançarino de danças folclóricas. Então, eu trabalho aqui no CIT, que é o Centro de Integração da Terceira Idade, onde eu trabalho dança e trabalho xadrez, no mesmo lugar, com o pessoal de rendimento aí, e nas escolas, 2 escolas municipais que eu trabalho, a questão do xadrez escolar. Então, desde lá de meados dos anos 2000, a minha percepção do xadrez, até o professor estava falando que hoje é mais acessível, mais coletivo, mas aqui na minha região, a percepção que eu tenho ainda é muito individualista. Eu não sei, talvez seja porque a maioria dos professores que trabalham na região vieram da competição de xadrez, eram jogadores de xadrez. Dizem que todo treinador é um jogador de xadrez frustrado. Então, quem sabe joga, quem não sabe ensina. Eu sou um jogador aí dos seus 1.800, 1.900 de rate, dali eu não passei. E acabei caindo na docência de xadrez. Mas eu vejo ainda uma desunião muito grande. É difícil aqui no sul de Santa Catarina, apesar de termos aqui, o xadrez se desenvolveu muito, né? Acredito que nomes como Katia Librelato é conhecido por todos aqui, né? Mora a 60 quilômetros da minha cidade, jogadora da equipe de Criciúma, jogadora da seleção brasileira, jogadora olímpica. Então, o xadrez cresceu muito tecnicamente, né? Na cidade maior ali que é Criciúma, cidade mais próxima daqui. E é isso, assim, ó, eu percebo que o xadrez aqui é muito individualista, e isso me deixa muito triste, porque eu acho que se nós não tivermos a coletividade no desenvolvimento do xadrez, ele vai demorar muito mais tempo para se tornar um esporte mais popular. Ele é um esporte ainda extremamente elitizado, se tu for fazer aula com GM é extremamente caro, para a maioria das pessoas não tem poder aquisitivo para pagar. Então, como popularizar esse ensino de xadrez? Como trazer para as comunidades mais carentes? Né? Como vamos encontrar um Faustino Ouro, né, e desenvolver? Faustino Ouro vem de uma família abastada, que tem dinheiro, que pode pagar um GM particular para dar aula para ele. E essa realidade não é a realidade que eu encontro na maioria dos jogadores de xadrez hoje em dia. Então, eu preciso aprender como chegar nessas comunidades com mínimo de custo. E aí eu preciso aprender metodologias diferentes das que eu estou aplicando, que tem um certo resultado, mas a gente precisa trocar a figurinha, eu preciso aprender o que o outro professor está fazendo, como é que tu desenvolve o xadrez na tua escola, como é que tu desenvolve na tua equipe de rendimento, trabalha mais tática, trabalha mais profundidade, cálculo, trabalha mais finais, trabalha mais aberturas. Aí tu vai para a literatura é muito confusa ainda, tem alguns livros que dá início, meio e fim, mas daí tu tem um livro de tática, tu tem um livro de aberturas, tu tem um livro de finais. Ah, mas o que eu devo trabalhar com esse aluno? Os alunos têm níveis diferentes de aprendizagem. Aqui a gestão municipal compreende a questão do xadrez, mas muitas vezes eu tenho alunos de 7 anos e alunos de 10 na mesma turma. E aí a cognição, a maneira como recebe esse conhecimento é completamente diferente. Então, isso são barreiras que eu encontro e que eu quero, através dessa pós-graduação, sanar, pelo menos a maioria delas. E por hora é isso. Obrigado pela atenção. Bastantes perguntas, professor. Eu acho que nós estamos no lugar certo, né? Não só eu aí, mas todos os colegas aí, a gente pode pensar, né, e como resolver algumas dessas perguntas. O senhor apontou algumas coisas assim que eu também compreendo, né? Em muitas situações o esporte ele é considerado características elitizadas, né? Mas assim tudo tem um começo, né? A transformação inicialmente começa na gente. Essa é a principal transformação que a gente tem que nos propor, né? Porque a partir dessa transformação, a gente começa a transformar as pessoas que estão aos nossos lados, os nossos alunos, e esses alunos começam a transformar
a escola, o bairro, a sociedade e vai, né? Então, não é fácil, obviamente. Às vezes é como nadar contra a correnteza, né? Então, eu tive muitas experiências nesse sentido, mas comecei numa periferia, né, de Campo Novo do Parecis e a gente conseguiu chegar e atingir muitas coisas, mas fruto de um trabalho persistente, grande parte com o apoio do aluno e não da comunidade, não dos professores, porque eu sempre imaginava que se o projeto começasse a dar resultados, os professores iam ajudar, a comunidade ia ajudar. De fato, em algumas comunidades acontecem isso, como muitos aqui podem ter experiência, mas no meu caso não foi assim, né? Eu ganhei um prêmio Professores do Brasil com o tema xadrez, onde eu analisei as notas dos alunos no projeto que começaram a subir, eu fiz a análise toda as médias da sala, as médias dos alunos de xadrez, e percebi que as médias estavam realmente melhores, fiz tudo isso aí, uma análise e mandei para o Ministério e tal, e ganhei aquele prêmio nacional. E aí eu achei que ia ser uma maravilha. Aí o que eu fiz? Contei para todos os professores o que estava acontecendo. Aí depois o que aconteceu? Todos os professores baixaram as médias de todos os alunos do xadrez, né? Para justamente quebrar com o negócio. E quando eu voltei com o prêmio, que eu achei que todo mundo ia ficar feliz, aí que ficou pior ainda, né? Então ninguém mais passou a nem falar comigo mais. Então, desafios são muitos, mas é como a gente encara isso, né? Então eu continuei desenvolvendo um projeto, trazendo os alunos, meus amigos eram meus alunos. Então tudo é um processo de construção. O ambiente escolar ele é muito positivo em algumas comunidades e totalmente complexo em outras, né? A escola é uma sociedade muito complexa, mas basta a nossa transformação começar na gente e a gente vai lutando para que a gente consiga melhorar todos os processos para que a gente consiga galgar pontos importantes, ser reconhecido e buscando parceria daqueles que realmente a gente quer. Porque no começo é só a gente, depois você traz uma pessoa para te ajudar, uma só, e você cresce. Depois você traz mais uma pessoa para ajudar, né? Quando eu vi aqui, eu já tinha 14 funcionários na Federação de Xadrez e atendendo aí quase 20 mil alunos no estado. Então, a gente começa assim, ó, sozinho, e depois, com fé e determinação, a gente consegue avançar. Tem que ter fé, né? Brendo Carvalho. Opa, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, todo mundo me ouvindo? Sim. Bom, minha história começa em Roraima, Opa. que é bem pertinho de Manaus. Foi onde eu conheci o xadrez no ensino fundamental. Aprendi aquele professor de educação física, ensina. Aí, depois dali, saí para competir na minha cidade, tanto nos jogos escolares como na competição que tinha na Federação Roraimense. Tanto que nos jogos escolares foi onde eu conheci minha esposa, que hoje eu sou casado com ela há 7 anos. E, tipo, nerdola, que não, que não sabe que é namoro, aí a gente meio que só conheceu, virou amigo, 10 anos como amigo, e veio, tipo, passou um tempo separado, se encontrou na faculdade, que eu tava cursando engenharia elétrica e minha esposa tava cursando física, que hoje ela é formada em física. Aí a gente se conheceu, começou a sair, namorar, e a gente se casou. Desisti de engenharia elétrica e vi que não tinha mais para onde correr. Não, na minha cidade era muito pequena, então a gente tem uma mente meio presa com isso, sabe? Comecei a cursar educação física, hoje sou formado em educação física, dou aula de natação na parte da noite e na parte da manhã dou aula em escola com um projetozinho de xadrez, agora com um novo integral. O objetivo no curso é tipo, aperfeiçoar minhas habilidades. Tá. Hoje eu estou em Gaspar, tá? Perdão. Viemos para Gaspar para minha esposa fazer o mestrado dela. Ela
fez o mestrado, agora está no doutorado, e eu fui trabalhar com a formação de educação física. Comecei a dar aula de natação e na escola normal, até que surgiu a oportunidade de trabalhar com xadrez nas escolas, aqui em Gaspar. Comecei a trabalhar com xadrez nas escolas por conta que, apesar de tudo, ainda a gente ia de vez em quando em Blumenau, que tem um clube de Blumenau com a mestre Regina. De vez em quando a gente ia lá jogar, papá, fomos jogando, jogando. Isso, Gaspar em Santa Catarina. A gente foi jogando, jogando, até que começou, pô, viu o pessoal arbitrando. Pô, é legal arbitrar, né? Aí a gente fez curso de arbitragem e começou a arbitrar nos campeonatos da Mestre Regina, junto com a Laura. Eu acho que o Oswaldo, já vi ele no campeonato que ele ganhou com a equipe dele ano passado, aqui em Blumenau, eu estava arbitrando. Então, comecei a fazer os projetos aqui em Gaspar. Ano passado, consegui ainda levar uns alunos para Blumenau para jogar, tipo, depois de quatro meses de aula, levei uns alunos para ir brincar lá, conseguimos ganhar em primeiro lugar no feminino sub-9. Como eu trabalho aqui em formato ACT, então a gente vai mudando de escola no decorrer do ano. Aí esse ano eu não estou nessa escola, acabei descontinuando o projeto por conta que mudei de escola. Aí esse ano eu estou em outra escola que vou iniciar tudo do zero, um trabalho com xadrez. Tentei fazer um clube aqui em Gaspar, só que é aquele problema de recurso que a gente acaba não tendo, e tanto financeiro como de tempo. Iniciei um projeto com a FME aqui de Gaspar para trabalhar com iniciação esportiva de xadrez. No primeiro ano deu tudo ok, no segundo ano falaram que eu tinha 17 alunos, se não fechar 50 alunos nas turmas, o projeto vai ter que ser encerrado. Aí xadrez eu não consigo fechar 50 alunos numa turma, ainda mais quando é em locais específicos, sabe? Aí eu acabei desistindo do projeto e só dando aula na escola mesmo. O objetivo do curso, da pós que eu estou fazendo, é mais para entrar no mestrado e tentar iniciar novos projetos, que eu vi que, vamos começar projeto, saber onde tirar recurso. Achei interessante para a minha carreira e vendo o que vai dar, né? É isso aí. Muito bom. Vai ser muito bom. A gente vai aprender e compartilhar bastante coisa aqui. Um abraço, Breno. Paulo Germano, eu acredito que já se apresentou, né? Paulo já se apresentou, Paulo? Já sim, professor. Já me apresentei. Já. Edgar. Já se apresentou, Edgar? Já me apresentei. Beleza. E o Agnaldo aqui já se apresentou. Porventura, alguém que eu não chamei que não tenha se apresentado? Alguém aqui não se apresentou? Então, todos se apresentamos. Até para ficar uma coisa legal ali, que a gente tem bastante gente de vários lugares diferentes, vou pedir para cada um de vocês entrar lá no chat depois ou agora, colocar o município lá da onde que... Só assim, vou colocar lá, por exemplo, Cleiton, Marino, Santana, Cuiabá, Mato Grosso. Cada um só coloca o seu nome lá, aonde que veio, só para a gente ter o contato ali. Porque, assim, eu sempre gosto de viajar. Eu gosto de ter um amigo em cada lugar do país. Quando eu viajo, sempre olho aí nos meus contatos onde que tem. Tem alguém lá de Roraima. Opa, agora tem. Tem alguém lá do Amazonas. Opa, agora tem. Só que no chat lá do nosso grupo, tá? Do WhatsApp. Eu vi que vocês estão colocando aqui no nosso chat, mas é lá no grupo do WhatsApp, tá, gente? Lá no WhatsApp, lá do WhatsApp, tá? Beleza? Vamos dar início aqui.
depois da gente ter essa rica experiência de conhecer um pouco mais dos colegas, conhecer um pouco mais de cada um, do trabalho, da expectativa, vamos adentrar aqui. Por acaso vocês estão vendo o slide ou não? Só para me situar aqui. Estamos. Estamos? Sim, tá dando para Estamos? ver. Só não apareceu o slide ainda. Eu estou vendo uma aba que você compartilhou aqui, professor. Está escrito Iago. Agora eu. Deixa eu apresentar aqui, peraí. Vocês estão vendo agora? Então, para mim não mudou nada. Na verdade, só aparece O nome de cada um. nome quando a pessoa está sem nome quando a pessoa está sem A imagem. câmera ligada. Eu liguei agora a câmera. Eu acho que o senhor compartilhou a aba errada só. É só compartilhar a tela de novo e escolher a janela correta, que é a janela do aplicativo, né? Não sei se é PowerPoint que você está usando. É. Eu acredito, tá muito rápido assim para pegar, tá? Mas eu acredito que você está conseguindo abrir onde aparece escrito lago, né? Mas ali dá para entender hein, rapidamente, vamos dizer assim, como se piscasse o PowerPoint. Agora apareceu. Agora foi. Agora foi. Metodologia da Para mim pesquisa também foi, sim. científica. Ok, Cleitão Marino Santana. isso aí. Pessoal, a ideia dessa disciplina é inicialmente fazer a apresentação, a gente tem um conhecimento aí de cada um e tal. A gente falar um pouco, inclusive, sobre projetos, a metodologia de pesquisa científica. Só que quando a gente vê lá há muito tempo, eu acho que assim, eu não sei quem que vocês tiveram de professor dessa disciplina, TCC, sabe? O povo geralmente que dá isso aqui é tudo meio maluco, sabe? Assim, então, são as pessoas assim muito sistemáticas, nome da BNT, então o povo fica muito preocupado com isso. Então, a gente aqui tem uma visão um pouco mais diferente, né? A gente vai falar um pouco sobre metodologia, né? O que é pesquisa e tal, conhecimento, essas coisas, né? Algumas questões sobre pesquisa, sobre metodologia desse processo de pesquisa, mas a grande ideia aqui do nosso módulo é a gente explorar a questão, né, de projetos, né? A palavra projetos é projetar. Então, para que o aluno tenha um pouco mais de experiência e vivência nesse processo, eu não vou fazer aula teórica aqui só e depois eu peço para vocês responder pergunta. E a ideia não é essa. Todo o processo de conhecimento educacional, ele se dá de várias formas, né? E a forma que eu acredito que seja efetiva é quando você se integra à proposta do professor. E a minha proposta hoje é ajudar vocês numa reflexão para a construção do projeto. Por isso que eu falei para vocês que se você precisar fazer projeto para a escola, a gente vai fazer. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou dar o instrumento básico, os modelos ali, a gente vai discutir um pouco sobre isso. Obrigado. E aí, vocês vão vivenciar o máximo possível, tá? Sobre isso. Eu vou passar um modelo para vocês, modelo de projeto. E dentro desse modelo de projeto, vocês podem explorar do que vocês quiserem. Fazer projeto para a escola, projeto... Até porque cada coisa, por exemplo, fazer um projeto para o município, para uma escola, para uma secretaria, para uma... Sabe, as coisas são mesmo. Objetivo, por exemplo, começar lá. Introdução, justificativo, objetivo específico, metodologia, né? Esperados, cronograma, investimento, então tudo é a mesma coisa. O que acontece, por exemplo, assim, eu vou mandar um projeto, por exemplo, aqui, para a CETASC, Secretaria de Ciência Social. É praticamente a mesma coisa, muda alguma coisa. Então, o que é mais importante? A parte estrutural, a norma da BNT ou a ideia por trás do projeto? Eu acho que a ideia é por trás do projeto. Quero saber quantas pessoas vocês vão transformar, né? De fato.
a norma da BNT é importante, isso, tudo, não sei o que, regra é importante, mas antes de tudo, né? Só que essa é uma visão humana, né? Você pega um professor de metodologia de pesquisa, você não bota na BNT e pá, zero. Não é isso, né? Educação é muito mais do que isso, né? De dar zero, avaliar aluno, né? O que é, o que o aluno vai passar, né? O que o aluno vai passar aqui, em termos de nota, de fato, é o quanto ele aprendeu, né? Claro que a gente tem alguns instrumentos quantitativos e qualitativos para avaliar isso, mas o verdadeiro crescimento se dá dentro de vocês, dá a partir da perspectiva que você... eu não sabia nada, mas eu evoluí, né? Quem sou eu para falar que um evoluiu mais do que o outro? Então, são pensamentos filosóficos dentro do contexto educacional que nós temos que refletir como professor nisso tudo. Tá, eu vou levar nesse sentido para que a gente tenha um crescimento em conjunto dentro desse processo. Nós vamos entrar por algumas questões técnicas aqui para que vocês conheçam um pouco, aqueles que não conhecem, porque eu acredito que a grande maioria de vocês já fez uma hora ou outra uma disciplina de metodologia de pesquisa, uma disciplina de TCC, mas a gente vai aprendendo, refletindo e trazendo alguns conceitos interessantes, novos sobre isso daí, né? Quando a gente fala sobre pesquisa, a gente anteriormente discute um pouco sobre o conhecimento, né? O conhecimento humano ele pode ser de diversas formas, né? Pode ser o conhecimento empírico, filosófico, teológico e científico. Quando a gente fala de conhecimento empírico, aquele conhecimento de geração, né? Quando a mãe fala, você está com uma dorzinha no joelho, passa não sei o que lá que vai dar certo. Então, assim, né? Alguma característica que a avó falava, olha, se acontecer isso, toma chá disso, né? Dor de barriga, toma chá de goiaba. Sua avó não fez nenhum estudo científico lá, pegou laboratório, fez todo o processo científico, não. Foi um conhecimento que a avó dela passou para a mãe, que passou para você, que passou. Então, foi um conhecimento empírico, né? Algo que foi trazido. Isso se dá também com conhecimento filosófico, né? A gente fica falando muito, a educação é isso, tal, isso é uma reflexão, aí um professor traz uma abordagem diferente, não, realmente é isso. Então, esse pensamento filosófico também é um tipo de conhecimento, como também o conhecimento específico religioso, né? Conhecimento baseado nas escrituras, né? Conhecimento que é por conta do conhecimento que eu tenho da Bíblia, né? Então, nós temos esse tipo de conhecimento, só que o conhecimento que nós temos hoje, que é um conhecimento aí, que chegou anteriormente, né, das ciências qualitativas, né, que o conhecimento científico era só conhecimento quando você podia provar. Então, anteriormente, a educação nesse contexto social, qualitativo, não tinha muito valor. Então, se iniciou dentro do processo do conhecimento científico, que era tudo que podia ser mensurado, né, a física, a química, a matemática. Então, o conhecimento científico é tudo aquilo que eu posso provar, né, através de método, experimento. Ele se iniciou nessas questões mais quantitativas. Depois, veio a área de humanas, né, que se adentrou aos conhecimentos mais qualitativos, né, que quando eu falo quantitativo, é aquilo que eu posso quantificar, né, por estatística, conta. Houve a evolução, por exemplo, o aluno jogou, igual o meu estudo, teve uma intervenção com um xadrez de 3 meses. Eu fiz um teste de inteligência nele, teve intervenção de 3 meses e eu fiz mais um teste de inteligência. Então, quer dizer que o aluno subiu, por exemplo, 10 pontos de QI jogando xadrez. Então, isso é um estudo quantitativo. Agora, se eu pego e falo, por exemplo, se eu entrevisto esse aluno e falo, querido, quando você começou a jogar xadrez, o que melhorou para a sua vida? Eu desenvolvi atenção, concentração, ele vai falar das coisas. Então, isso é uma abordagem qualitativa. Abordagem com fim de qualidade. Também, antigamente, para termos de ciência, né, antigamente era muito válido a questão do conhecimento quantitativo, que aí eu podia provar de fato, mas ao longo dos tempos, as abordagens sociais, qualitativas, também ocupou o seu espaço dentro dessa valorização desse conhecimento. Então, hoje, nas pesquisas, a gente vê muito, a gente fala do conhecimento científico, né? E aqui eu já falei um pouco sobre isso também, né? E aí a gente pergunta, né? O que é pesquisa e para que serve de fato, né? Para que a gente serve fazer pesquisa, gente? Para né? Eu acho que assim, quem tem um espírito muito de pesquisador, a gente tem muita pergunta, né? Eu quando
conheci o xadrez, comecei a jogar xadrez, né? Falei, cara, será que eu vou ficar inteligente jogando xadrez? Será que eu vou desenvolver? Será que eu vou virar um super gênio da lâmpada? Será que eu vou virar um cara inteligente se eu estiver jogando xadrez, né? Será que eu vou ficar maluco, né? Que diz quem joga xadrez vira maluco. Será que eu vou ficar maluco, né? Então, eu tinha muitas perguntas, né? E refletindo sobre as minhas perguntas, eu passei a entender que para mim responder as minhas perguntas eu precisava de pesquisa. Desde a academia lá da faculdade, eu vivia nos jogos aí, né, fazendo pesquisa. Né? Eu queria saber quem que ensinou essas crianças que estavam nos jogos escolares, por exemplo. Foi a minha primeira pesquisa, né, que eu fiz, né, quando eu estava na faculdade, que eu ia para os jogos aí, eu pegava um questionarinho e ia levar assim, ó, para todos os professores e para todos os alunos. Primeira pergunta lá, quem te ensinou a jogar xadrez? Então, nas pesquisas, eu identifiquei que 70%, né, das pessoas aprenderam a jogar xadrez com quem? Quero ver quem acerta aí. As pessoas aprendem mais xadrez com quem? Vamos lá, eu quero ver se vocês acertam. Família. Com o pai. Família. Colega de escola. Ah, Também. colega, boa também. Professor Tudo que vocês também da falaram escola. cai na pesquisa, mas hoje em dia... Irmão mais velho. Professor da escola. Oi? Irmão mais velho. A gente pode ser Avô, professor de com xadrez, né? avô. Com avô. O avô, antigamente era assim. Hoje, grande parte dos alunos aprende xadrez na escola. Então, grande parte são professores. O segundo, ó, que vocês falaram aí, ó, falaram rápido. Família. Incrível. Parece que não, mas o desenvolvimento familiar é bem importante nesse processo. Depois vocês falaram também amigos, e eu aprendi com amigo também. Sim, o básico a gente aprende na escola, né? Mas o nível um pouquinho melhor, amigo, né? Então, centralizava nisso daí. Então, eu tinha muitas perguntas sobre isso. Eu queria entender, por exemplo, eu pegava os 10 primeiros colocados da lista e pegava a ficha deles e olhava assim, aí eu fazia a pergunta lá, quanto tempo você joga xadrez por dia, por semana e tal, né? Você tem apoio ou não e tal. Então, eu pegava eu queria saber como que os caras que ficam bom. Então, eu pegava o ranking, pegava a ficha deles e analisava. Aí eu pegava os caras lá atrás, né? E analisava também eles. Então, assim, a pesquisa para mim foi muito massa, porque eu tinha muita pergunta. Então, o que é pesquisa, né? E para que ela serve hoje? Ela serve para responder as perguntas, né? E aí a gente tem várias possibilidades. E é claro, aí a conceituação de Marcelo Lacato fala que a pesquisa pode ser considerada um procedimento formal com método de pensamento reflexivo que requer um tratamento científico e se constitui um caminho para se conhecer uma realidade ou para descobrir verdades parciais. Por quê? Porque a gente sempre fala assim, qual que é a diferença de considerações finais e conclusão? Né? Tem uma diferença aí, né? Por exemplo, o que é uma verdade total e parcial? Qualquer estudo é um recorte. Né? Eu fiz um estudo aqui, por exemplo, eu usei a metodologia de Gobet e Campitelli, que fala do estudo perfeito, uma pesquisa perfeita tem algumas características, fiz tudo isso, segui os ritos dele, criei mais características também lá na minha dissertação de mestrado e fiz a pesquisa. Beleza, numa comunidade, numa escola aqui. Só que se eu pegar essa mesma pesquisa e aplicar, por exemplo, em Manaus, vai ter resultado diferente. Se eu aplicar em outro lugar, então é muito difícil eu ter uma verdade completa, né? De falar assim, de fato, o xadrez desenvolve a inteligência na criança. Não vou ter certeza disso. Porque essa pode ser uma verdade aqui, mas em Manaus não dá, né? Lá na Argentina pode também não dar, então acaba sendo algo que nenhuma verdade é uma verdade completa, ela pode ser parcial. Então, o conhecimento científico, ele dá muito isso, né? A gente acaba descobrindo, através da pesquisa, umas verdades parciais sobre aquele estudo, porque outro lugar pode ser totalmente diferente. E aí, como eu falei um pouco sobre pesquisa qualitativa, a pesquisa quantitativa, de acordo com o que você vai olhar, né? Eu, particularmente, como experiência de vida, fiz o meu mestrado na educação física, na Federal aqui, estava com muito essa dúvida dessa relação do xadrez e a inteligência, descobri o VISC, né, que
que é o teste de inteligência para as crianças, o do adulto é o VAS, né? Que inclusive eu estou fazendo com a psicóloga aqui, para, né, querer saber se de fato o xadrez influenciou na minha inteligência ou não. Estou fazendo esses testes e uns outros malucos também. E, assim, é um estudo quantitativo. Então, aquela pergunta que eu estava na minha cabeça era a seguinte: jogar xadrez desenvolve inteligência? Então, como fazer isso? Aí você vai estudando os métodos para que isso aconteça. Aí eu descobri o Gobet e Campitelli, que tem um artigo que fala sobre experimento ideal. Como que tem que ser esse experimento ideal? Será que eu posso chegar numa escola e falar assim, gente, vou fazer uma pesquisa de xadrez aqui, quem que quer participar? Óbvio que os nerdzinhos vão querer, porque é xadrez, atividade intelectual. E tem autores que construíram a metodologia perfeita. E quem tiver interesse tem lá no meu estudo também. Então, eu peguei toda a metodologia que o Gobet e Campitelli publicou no seu artigo, Experimento Ideal, né? Criei mais alguns critérios específicos e apliquei uma pesquisa quantitativa. Então, a inteligência, de acordo com o Vescley, que é o criador do teste, ela é dividida a inteligência não é algo, né, abstrato, então é o concreto. Então, ele dividiu na teoria dele, que é dividida em compreensão verbal, memória operativa, velocidade de processamento e memória operativa, alguma coisa assim. São 4 características. No estudo lá, depois, quem quiser dar uma olhada, você pode se aprofundar. E aí, cada questões desse tem cada subteste de inteligência. Então, cada teste de inteligência tem 15 subtestes. Esse subteste é dividido nessas categorias que eu falei. Depois eles fazem uma soma lá, uns cálculos e dá o QI da pessoa. Então, eu estava louco querendo saber se, de fato, o xadrez desenvolvia a inteligência da criança, né? E aí eu tive uma loucura, né? Tem um resultado maluco lá, eu não vou falar porque é para vocês lerem depois, né? Será que desenvolveu inteligência? Não, vamos ler lá, né? Para a gente poder compreender. Depois, agora eu já não tenho mais perguntas sobre isso na minha cabeça. Eu tenho agora uma pergunta mais qualitativa. Se hoje anteriormente, eu tentei compreender o quanto de inteligência poderia desenvolver, aí eu parei para pensar, mas será que só isso é importante? Será que o xadrez na vida da criança ele somente é importante porque ele desenvolve a inteligência? Mas qual que é o valor de vida isso para essa criança? Pô, o xadrez transformou minha vida, me levou para conhecer amigos, sabe? Me abriu as portas do mundo. Porra, viajei para 12 países por causa do xadrez, trocentos estados, né? Então, por quê? Poxa, isso aí, ó, como isso construiu, né? Moldou o meu caráter, me ajudou. Então, assim, aí tem todos esses benefícios. E por onde que eu vou? Eu não tenho como quantificar isso. Então, eu tenho que ir para uma pesquisa qualitativa, eu tenho que ouvir as pessoas, eu tenho que fazer relatório, eu tenho que interpretar. Então, nesses meus estudos de vida, eu optei por, no mestrado, fazer um quantitativa e agora no doutorado, qualitativa. E no doutorado, eu estou querendo saber, por exemplo, a construção, né, da história do xadrez, ela foi criada até ela chegar aqui no estado do Mato Grosso. Eu quero saber quais são as metodologias hoje aplicadas pelos professores, como que são feitas aqui no estado. Eu quero ouvir dos alunos o que esses valores do jogo foi importante para eles e eu quero estudar quais são as políticas públicas hoje no estado que tem nos ajudado a desenvolver o xadrez no estado. Então, são abordagens diferentes. Então, o que a gente quer? A pergunta para nós é isso. Alguém tem uma pergunta legal aí de xadrez, reflexiva, que gostaria de falar para a gente, por exemplo? Que dúvidas vocês têm sobre o xadrez? Alguém tem alguma coisa legal que gostaria de compartilhar? Eu tenho uma aqui clássica. Vocês acham que deveriam ser obrigatório o xadrez nas escolas? É linda essa. Acho que a melhor pergunta né? Deve ser obrigatório? Por que tem que ser obrigatório uma coisa, sabe? Será que aquela comunidade de fato precisa isso? Será que ela não precisa de outra coisa? Né? Pô, mas o xadrez é tão bom, pô, desenvolve tantas habilidades. Como isso poderia potencializar de forma significativa? Então, essas perguntas que nos fazem a caminhar para que a gente consiga se desenvolver, né, na pesquisa. Aí eu não falei, aí eu não deixei vocês falar, né? Mas aí, alguém tem alguma pergunta interessante?
Professor, eu tenho uma pergunta. A gente tem visto, a gente tem observado diversos governos estaduais, municipais, nessa onda do xadrez, né? O xadrez ele desenvolve, ele ampara, ele apoia, né? Mas de que forma, qual é a preocupação de fato desses governos? De que forma eles estão preparando professores para ministrarem essas aulas? Qual é a formação que estão disponibilizando, qualitativa principalmente, entendeu? Quem está ministrando? Quem está chancelando essas formações? Ou simplesmente é uma atividade para passar o tempo, mais uma, né? Então, são questões como essa, questões políticas, inclusive, que merecem uma reflexão, né? O que que nós estamos aqui em Manaus, por exemplo, existe um programa onde eles estão contratando pessoas para fazer uma espécie de tempo integral, qualquer coisa do tipo. Mas muitas dessas pessoas não têm formação nessas atividades que estão se propondo a aplicar. E o xadrez é uma delas. Fica a reflexão, a pergunta. E desafio. Se eu puder contribuir um pouco com uma experiência particular, né? Porque tá localizado na região onde eu moro, mas assim, uma parte do meu estudo no meu TCC foi justamente sobre isso. A pergunta que a gente fazia era onde que desandou o projeto, né? Por que que desmontou e por que que deixou de acontecer, né? E a gente perguntava isso para todos os entrevistados. A gente selecionou alguns, eu fiz junto com uma companheira de sala, que depois veio a ser minha esposa, hoje eu moro com ela. E a gente buscou algumas pessoas do projeto, né, o professor do projeto, alunos que participaram do projeto desde o começo, alunos que chegaram no meio do caminho, e a gente repetia perguntas-chave, né, temas-chave para que essas pessoas dissertassem, né? E uma coisa que foi muito recorrente é o fato de o modelo que o poder público impõe ao ensino de xadrez é um modelo muito parecido ao modelo escolar. Então, a tendência é o pessoal tentar reproduzir uma sala de aula da escola pública. E aí é um problema real, entendeu? Porque casa com a pergunta que o professor colocou mais cedo. Não dá para você colocar 30 pessoas que não querem fazer xadrez para aprender xadrez. Por melhor que seja o professor, o plano, enfim. No caso do xadrez, não dá para fazer xadrez como se fosse português, matemática e as demais disciplinas duras, né, as principais da escola. Não dá para fazer isso. E o poder público, ele está constantemente interessado em massificar isso, não necessariamente em construir um trabalho de qualidade, né? É uma questão de atender o maior número possível de pessoas. Então, assim, na verdade, não é nenhuma pergunta que eu estou colocando, eu estou só exemplificando com o caso que eu estudei, né? Eu E qual que era a tenho, pergunta? eu tenho uma pergunta que eu cheguei a fazer na minha apresentação, tá? Que é uma coisa que me intrigou muito, tá? É que, apesar da gente seguir uma metodologia tradicional, tá? Feita há anos, que é aplicada em colégios há anos, de que recomenda que tenha xadrez do primeiro ao quinto ano. E por isso que na minha escola lá que segue essa metodologia, a gente ensina para o primeiro e quinto ano, e eu tenho um pouco disso, tá? Quando chega lá no quarto e quinto ano, alguns já não querem aprender, mas o pessoal do primeiro, segundo, terceiro ano, todos eles participam, tá? Assim, sem exceção. Quando chega o quarto e quinto ano, começam a botar as manguinhas de fora e começam a não querer assistir, tal, etc, entendeu? Mas o que que acontece? Eu conheci uma pessoa até importante dessa área de psicologia, etc, tá? E ele diz o seguinte, que o xadrez ele devia ser colocado para os alunos somente no F2, era a opinião dele. Porque ele diz que no F1, no Fundamental 1, os alunos estão mais ainda muito nas regras, né? Ok, obviamente que eu já tenho uma resposta para ele, tá? Mas eu acho que depois com essa aula de psicologia do xadrez que a gente vai ter na frente, vou ter uma resposta melhor para isso, tá? Mas ele dizia que ele era contra
a metodologia proposta na escola, porque ele achava que só devia ser proposto para os alunos lá no Fundamental 2, é a opinião dele, tá? Mas essa é uma pergunta que eu me faço aqui, eu vou me fazer até o final do curso, ok? Não, e agora eu até parei de compartilhar aqui, porque eu quero mostrar uma coisa justamente para entrar nisso que o senhor falou. Eu, como pesquisador nos últimos anos aí também, tive a oportunidade de escrever alguns livros, né? Eu quero mostrar aqui para vocês o que nós criamos aí, o que nós inventamos aí, né? Ao longo do tempo. Depois eu vou mostrar para vocês, eu vou passar o login e senha aqui. Eu criei uma editora especializada em cursos, óbvio, xadrez, né? Porque não tinha outra coisa para fazer, né? Então, depois eu vou passar para vocês o login e senha. Vocês estão conseguindo ver a tela? Professor, Sim. eu escrevi tô alguns vendo. slides de xadrez, aí dá para publicar ali? Oi? Eu escrevi tipo umas 8 aulas em slides, umas 50 páginas de xadrez, aí dá para publicar aí? Tudo, velho. Aqui nós faz qualquer negócio, que não tem problema nenhum do mundo. Todos os problemas do mundo não permeiam a nossa vida. Aqui nós resolvemos qualquer coisa. Professor, Nós criamos um sistema de ensino aqui, que é o Intelectus, né? Então, a gente fez bastante coisa aqui, tá? E o que eu quero falar sobre isso aqui, tá? O que o professor falou. Depois vocês podem olhar aqui. Aí, qual que foi a abordagem? Depois eu vou passar o link e a senha, vocês vão poder conhecer o material ali. Uma coisa que o professor falou aqui, vou mostrar aqui, ó. Aqui tem livros de academia, né? Ó, academia de xadrez, estudo abertura, meio de jogo, finais, tem planilha, que é um programa de treinamento, tal. Aqui tem um livro de xadrez básico, e aí que tá sobre o que o professor falou ali, que eu queria falar. Nós criamos aqui da educação infantil desde o 4º ano. Então, o xadrez para cada ano do currículo escolar aqui, ó. Nós temos os livros aqui aqui tem muita atividade, né? Mas até do ensino médio, 1º ano. E aí vem uma real pergunta para os senhores. O que o xadrez vai contribuir na vida das crianças? Do menino do 1º ano do ensino fundamental. Igual o professor falou que o psicólogo abordou o quê? A partir do 4º ano. Ah, mas o pretório concreto, ele já está ali desenvolvido, as questões matemáticas, beleza. Agora, a pergunta é, lá no 1º aninho, ele começa a trabalhar desde regras e atitudes até potencializar funções executivas cerebrais. Isso, se a gente for pegar hoje o que o MEC... Você respondeu tudo, eu estou totalmente de acordo contigo, entendeu? Por exemplo, assim, a grande pergunta é o seguinte, quando a gente entender que o xadrez ele vai contribuir para a vida do indivíduo, a gente mata muito por quê? Então, por exemplo, assim, o que o xadrez pode ajudar naquela criança do 1º ano? O que o xadrez pode ajudar naquela criança do 2º, 3º, 4º? Aí eu pergunto primeiro aqui, ó, vamos olhar o que o Ministério da Educação quer. Vamos lá. Anteriormente, até o 3º ano, a criança tem que saber ler e escrever, correto? Hoje caiu para o 2º. Então, numa concepção que o xadrez ele não é o fim em si mesmo, ele vai ajudar o quê? Contribuir. Então, eu vou lá, entendo que a 1º ao 3º ano, o xadrez tem que ser... Aí nós criamos a nossa metodologia. Tem que ser com ênfase no quê? Na alfabetização. Então, os nossos livros, na época, foi criado nesse pensamento. Para quê? Para o xadrez contribuir para a alfabetização da criança. Eu preciso que a criança... Alfabetização e coordenação motora, né? Sim, e aí tem todas as valências aí também cognitivas e físicas, né? Mas a ideia é o seguinte, eu preciso que a criança, assim, aprenda... Igual aquela perguntinha lá básica, né? O menino de 12 anos pode ir para a academia? Professor de educação física. É um horror. Um menino de 9 anos. Depende do quê? Da carga. Você não vai fazer assistido, eu acho que pode. Desde que ele esteja assistido. Mas assim, isso, né? Por exemplo, assim, eu vou aplicar uma carga de 50 quilos para o menino? Não. Eu vou aplicar uma carga específica para a maturidade fisiológica dele. Xadrez é a mesma coisa. Então, aqui ó, no 1º aninho, o que ele vai entender? Vai dar uma historinha, vai fazer uma pintura, vai pegar a letra. Então, assim, ó, eu estou aqui só mostrando para vocês verem aqui, ó.
onde a gente explora naquele ano, ó, diagonal, ele tem que aprender isso sobre isso, e assim vai. Então, dentro dessa proporção, pegando o gancho que o professor falou, na minha opinião, eu acredito que o xadrez, até na educação infantil, com 4 aninhos ali, vou pegar o livro aqui, a gente pode ensinar xadrez, mas pergunta lá, ele vai sair com 4 anos, ele vai aprender xadrez? Não precisa, não é isso. O que ali no 4 aninhos, que dá para a gente explorar com aquela criança? Ah, conhecer o reino. O que é um reino? Ah, ele tem um rei, tem uma rainha. Ah, vai falar sobre os sentidos, né? Qual que é a ligação disso, né? Dele jogar, pegar uma peça com o quê? Com a mão, tem o, né? Então ali, o que vamos cantar? Uma musiquinha e tal, e vai ali, ó, circula uma... Então, assim, vai trabalhando essa questão, né? Liga ali as cores, faz a pintura, acha o gato xadrez, né? Etc. Então, é muito sobre o que o xadrez pode contribuir para cada fase. Não a finalidade. Então, a gente entender que o xadrez ele não tem um fim em si mesmo, a gente, beleza, pô, eu preciso desenvolver matemática. Explora o que tem a matemática no xadrez. E dentro dessa abordagem, que quando nós estávamos estudando como a gente poderia trabalhar, a gente utilizou isso aí. Todo livro, até o 3º ano, é com ênfase na alfabetização, depois é no raciocínio, do 4º, 5º e o 6º, depois na resolução de problemas, até ao 9º ano, né? E aí a gente tem lá, por exemplo, todos os livros têm sobre a história do xadrez, né? E ali vai. E é claro que o xadrez, no primeiro aninho, você vai trabalhar numa abordagem. Aí no 9º ano, você vai trabalhar o quê? Você vai trabalhar lá os cálculos matemáticos da lenda de César, vai fazer com que a criança entenda, explore, né, outras questões importantes, e assim vai. É que a gente faz a criança mesmo expressar. Eu já vi alunos do fundamental, eu desafiava, claro, explicava sobre os grãos de trigo e falava, vamos fazer cálculo, meninada, vamos fazer cálculo. E eu dava um prêmio maluco lá para quem conseguia chegar aí, e até hoje 3 alunos conseguiram perfeitamente o grão de trigo, dobrando. Aí chegava aquele monte de folha lá, professor, eu consegui, eu cheguei a 18 quilômetros, 446 quilômetros. Então, é uma loucura. Então, essas abordagens, nós podemos refletir por quê? Por conta de como a gente entende que o xadrez deve proporcionar. Sempre falo, o xadrez não tem o fim em si mesmo, tá? Nós precisamos utilizar ele, tá bom? Depois eu vou disponibilizar o link, vou disponibilizar um login, uma senha para vocês olharem, conhecer aí. Quem gostar aí, hoje nossos livros estão em várias escolas no currículo escolar, nós, aqui no estado do Mato Grosso, nós está no SESI, né? Várias escolas aí, pelo Brasil aí também, a gente tem várias parceiras aí, beleza? Alguma dúvida? Professor, eu tenho uma pergunta. Não sei se já rolou em alguma das turmas antecedentes à nossa. Assim, provavelmente muitos de nós têm algum tipo de produção e pesquisou alguma coisa em relação ao xadrez. Por que a gente não faz um compilado de todos os materiais que a gente tem, tipo uma pasta comum, um drive comum, para a gente botar os trabalhos e a gente conhecer um pouco a metodologia de cada um, a pesquisa de cada um? Ótimo. Eu vou fazer aqui, ó. Google Drive. Depois eu vou ter que, para todo mundo colocar lá, eu vou ter que... Só eu compartilhar vai dar certo, será? Material de xadrez. Não sei se eu fizer isso tudo. Não, isso aqui, bicho, tudo. Até de repente o material produzido pelos nossos veteranos, né? A galera que concluiu após anteriormente, para a gente ter uma ideia do trabalho final deles também. Sim, tá, tenho dos trabalhos científicos, né? Que eles fizeram. Essa é uma boa ideia. Se eu compartilhar o link, será que vocês conseguem colocar? Eu vou qualquer pessoa, leitor, editor. Agora vai. Concluído. Já pegando a ideia aqui do nosso amigo. Tudo bem.
Eu vou compartilhar aqui, pessoal. Então, o colega deu ideia, já está realizada ali no Drive, tá? Tá ali, ó, no grupo, um Drive. Então, coloquem tudo o trabalho de vocês para a gente poder desenrolar aí. Pode ser? Perfeito, Ideia dada, professor. atendida. Esse Drive já tem algum conteúdo ou... Acabei de criar agora. Cada Tá, um de... então ele tá vazio por enquanto, é isso? Isso. Tá Não, vazio. não seria melhor identificar a nossa turma ali, o ano 2025, alguma coisa? Vou fazer aqui. Sugestão, Vou sugestão renomear, só. vou renomear aqui. E Ó, já tem depois gente tem a que ideia colocou. também do compartilhamento dos trabalhos finais, né, do pessoal das outras turmas, né? Também é outra. Isso. Vamos correr atrás disso aí. Uhum. Pessoal, só me dei só 30 segundos aqui. Um parceiro meu está aqui, só vou dar um oi para ele. Pessoal, quiser um minutinho para beber água, rapidinho, só um minutinho aqui, tá? Gente, eu dei essa ideia porque eu acho que para a gente o crescimento vai ser exponencial, no sentido de que a gente vai poder ver o que eles já pesquisaram, porque às vezes a gente tem uma ideia inovadora, mas alguém já teve antes. Não, pois é, eu também tenho muita curiosidade. Obviamente que todos os materiais não vão ser interessantes para todo mundo, tá? Mas lá pode ser que tenha um ou outro específico, mais voltado para a escola, etc., né? Já estou Perfeito. compartilhando lá, tá? É. Aqueles arquivos, os 2 primeiros são meus. Tranquilo, eu só vou conseguir partilhar no final de semana, que é quando eu sento no computador. Eu estou assistindo pelo tablet, não dá para. O trabalho que eu fiz uma pesquisa em cima da pós-graduação de neurociência, baseado no xadrez, foi bem legal. Foi uma revisão bibliográfica, mas foi bem interessante. Seria legal também, pessoal, que a gente transformasse esse grupo de Zap e disponibilizasse material científico lá, não ficasse, quebrasse um pouco daquela coisa de grupos de xadrez que só tem jogos e coisas do tipo. Óbvio que é um grupo acadêmico, mas que a gente mostrasse a parte cultural do xadrez, disponibilizasse referências, né? Pessoas que tratam o xadrez academicamente, na parte da educação, que Fantástico. alargasse isso, que a gente alargasse mais a nossa visão, né? Muitas vezes vinculada apenas ao jogo, ao esporte, e o xadrez ele é mais que isso, né? Ele lida com autismo, ele lida com educação especial, né? O pessoal do Asperger e tal, né? Com os extremos, ele lida com extremos, o xadrez. Tem trabalhos maravilhosos sobre Principalmente isso. atitude, né? Quando a gente compara o esporte por exemplo, com xadrez, né? Assim, a gente vê assim, entra os times lá, etc. Ganhou aquela bagunça lá, etc. Tal. Quando a gente vê uma partida de xadrez quando termina, pô, as pessoas se respeitam. Entendeu? Ninguém fica gritando, ganhei, venceu, ó, ganhei de você. Ninguém faz isso, cara. O pessoal faz, às vezes, lá nos estádios de. Né? E ainda mais sai todo mundo se batendo lá, entendeu? Quer dizer, o xadrez ensina atitude. É impressionante, assim. Eu acho que é uma comparação boa para fazer também entre o esporte, de fato, ok? E as pessoas que gostam de ver o xadrez como esporte, pô, o comportamento do pessoal é completamente diferente, pô. A gente vê também que no tênis o pessoal também se respeita, entendeu? Eu tenho uma coisa de educação especial para compartilhar. Eu dava aula para um menino que tinha autismo em grau elevado. Ele não conseguia ficar sentado na sala, ele ficava andando de um lado para o outro. Começava a aula de xadrez, ele sentava na frente do tabuleiro e jogava. Às vezes tinha episódios, tipo, perdi uma Já peça que ele volto aí. queria muito, mas de uma forma geral era a única aula que ele sentava para fazer. A coordenadora da escola ficou apaixonada por mim por causa disso. Às vezes eu dou para uma pessoa de autista, que eu também tenho alunos autistas, né? Uma tabelinha, entendeu? Resta um de xadrez. Vocês já viram isso, não?
Maravilhoso, me amarro. Pois é, a gente dá para os caras, ele fica lá vibrado e até ele conseguir resolver, já faz 5 minutos. Ele fica completamente vibrado em fazer aquilo, né? E Aí ele fala, várias olha, vezes ele fica rodando todas as possibilidades, é muito maneiro. exatamente. Aí depois, quando ele consegue, aí ele me mostra, aí eu dou parabéns para ele, agora eu armo novamente, agora faz novamente. Eu quero ver se você conseguiu mesmo. Se lembrar, né, qual foi o caminho dele, né? Que ele seguiu lá para restar só um, né, no xadrez, né? Só para explicar para o colega o que que é o Resta 1 de xadrez, é um jogo como se fosse o Resta 1, só que é um mini tabuleirinho de xadrez com as peças numa determinada posição. A captura é tipo que é obrigatória e você vai fazendo as capturas até sobrar uma peça só no tabuleiro. E normalmente só tem uma solução. Normalmente só tem uma solução. Uma outra coisa legal também é apresentar para eles o proto-xadrez, que são uma série de atividades preparatórias para o xadrez. Quais são essas? Inclusive, Eu não a conheço. dama, né, o jogo de dama é um proto-xadrez, pode ser considerado. E um jogo chamado Jogo da Onça, que é um jogo, dizem que é um Indígena, jogo amazônico, indígena, muito e que é maneiro. um jogo de estratégia, né? Mas o pessoal do Rio aí, o pessoal do Rio de Janeiro, tem um professor já falecido, infelizmente, chamado Silvio Rezende, que produziu 3 obras maravilhosas sobre o xadrez escolar, com muita criatividade, muita criatividade. Eu acho que é uma das maiores referências do Brasil nessa área, se não for a maior, né? Silvio Rezende, procure os livros dele e vocês vão ver um mundo de atividades para crianças, onde você só precisa copiar, tirar cópia ali, ou dar uma melhorada, desenvolver, colocar ali com o seu perfil. Fantástico, fantástico. Silvio Rezende, procurem. Sobre Eu Muito só legal, cara. chamava com o nome jogo da diferente. dama, no caso, no trabalho de educação física, a gente chama de pré-desporto. Para mim, a dama é o pré-desporto de xadrez, como a queimada é o pré-desporto de handebol. Tipo, não tem como eu ensinar xadrez se não passar pela dama mais cedo ou mais tarde para eles se divertirem. Eu até costumo falar que, tipo, o xadrez tem que pensar um monte, né? E isso aí que dói a cabeça. Porque a maioria dos meus alunos, no final da aula, quando começa a trabalhar táticas, sai com a cabeça fervendo e não, professor, tô com dor de cabeça, quero ir embora para casa, tô pensando muito. Aí eu boto uma daminha, eles começam a jogar e facilita muito mais a vida deles. E sai daquela coisa de só xadrez, só xadrez, só xadrez e não ter uma outra área para brincar, sabe? Até com o próprio xadrez a gente faz um pré-desporto, tipo a batalha de peões, tem que chegar com o peão no final Isso, é. e vai melhorando, vai atraindo mais, né, a atenção deles em si. Então, o primeiro jogo que eu uso com eles não é nem a dama. O primeiro que eu uso com eles é a trilha, para eles entenderem, principalmente com os pequenininhos. Eu jogo, você joga, e movimentação mais restrita para eles poderem dominar. Às vezes a trilha é simples, é só chegar do outro lado, mas você tem que arranjar uma estratégia para chegar, eles se amarram também. A gente aqui no Paraná seguiu muito a linha do Wilson da Silva, né? Que a gente chama de pré-jogos, né? E até eu coloquei lá para vocês, ali, tanto nos 2 grupos, né? Aqui um exemplo dele, né? Umas aulas de pré-jogos enxadrísticos, que é tudo isso que vocês têm falado, né? Tem o do peão, né? O cavalo, andar com o cavalo, todas as coisas, bispos, né? Contra os peões. Isso. O jogo da velha, né? Que também é com a torre, cavalo e o bispo, né? A da dama para não se conectar em todas as casas, né? Então, assim, a gente chama muito também de pré-jogos aqui. O Wilson da Silva também, no É Paraná. Wilton. Wilson. Wilson. Wilson da Silva. Wilson da Silva. Inclusive, eu aqui no link, aqui, tanto no chat como aqui, está aqui, é wilsondasilva.com.br aqui. Tem vários trabalhos dele, né? Ele também fez mestrado, doutorado. Ele era um professor da pós aqui, mas coitado, estava trabalhando demais. Ele falou que precisava descansar um pouco. Mas ele é uma referência nossa aí então, beleza, pessoal. Eu vou voltar aqui. Volta aí.
Mas quem tiver sempre alguma ideia, quiser compartilhar, tá à vontade. Espaço é aberto. Opa, Cleiton, perdemos um grande professor, viu? Ele é um grande conhecedor do assunto. Ele e o dono da empresa Xadrez Magistral, o Paraná Tirado. também. Não, mas o Isso. Tirado tá aqui na turma. Ele só estava terminando o doutorado, falei com ele ontem, ele falou que já apresentou, já está tranquilo, está livre e nesse ano vai estar com a gente. Tirado. Grande professor. Exatamente. Vocês estão vendo aqui a minha tela do slide? Não, sumiu. Não. Não? Sumiu agora. Tá aparecendo, não. Eu não sei que história de audiência dessa que aparece aí no meu nome. Eu tenho que limpar essa porcaria. Já não. Agora vai dar. Deu certo aí, gente? Ok. Voltou. Beleza. Falando um pouco sobre metodologia, aqui a gente falou sobre o que é qualitativo, quantitativo, né? E aí tem alguns procedimentos, né? Então, por exemplo, a pesquisa, ela pode ser de várias formas, né? Ela pode ser bibliográfica. O que seria isso? Por exemplo, vamos pegar um estudo aqui de referência, né? Inclusive, eu posso mandar para vocês também aqui. Até vou mandar aqui uma das melhores pesquisas aqui do Léo Pasqualini. Vou mandar lá no grupo o livro dele, tá? Em PDF sobre a dissertação dele. Deixa eu mandar no grupo lá. Vamos lá. Esse estudo que ele fez foi um estudo. Depois vocês podem abrir ali. A dissertação dele virou um livro. Ele foi uma pesquisa bibliográfica. Então, ele pegou aí, praticamente, tudo que tinha sido publicado, assim, claro, ele está numa linha de pesquisa de sociedade e tal, mas ele pegou, assim, vários estudos, fala sobre os benefícios do xadrez, o que a literatura fala, quem identificou quais resultados. Então, foi um estudo bibliográfico muito rico, né, sobre a cognição, sabe? Então, o Léo é referência nessa área. Inclusive, ele é um professor nosso aqui também. Então, depois, quem quiser dar uma lida no livro dele, baseado na dissertação dele, é um estudo rico bibliográfico. E nós ficamos um pouco mais nessa linha, né? É assim, eu fui para um estudo quantitativo, ele foi para um estudo qualitativo. E ele fez uma pesquisa bibliográfica muito importante, tá? Então, tá aí um exemplo bem interessante, tá? Ele estudou muitos artigos, muitos livros, foi bem bacana. Então, pesquisa bibliográfica é o quê? É uma pesquisa baseada na literatura mesmo. A pesquisa documental é feita com base em livros, né? Se a gente for, por exemplo, eu vou avaliar aqui, por exemplo, a história do xadrez de Mato Grosso. Então, esse é um estudo documental. Eu preciso ver livros, eu preciso ver jornais, eu preciso ver documentos antigos, né? Que foram. Então, eu preciso analisar os estatutos da federação, das associações. Então, isso é um estudo documental. Uma pesquisa de campo, né, onde eu vou analisar uma determinada coleta com um grupo de pessoas, por exemplo. Eu gostei de uma escola de vocês, por exemplo. Eu quero fazer uma pesquisa de campo para entender como que é o xadrez lá, como se desenvolveu a proposta pedagógica nessa escola, né? Então, se dá através disso. E um estudo de caso é uma coisa bem específica, onde a gente pode fazer uma análise mais profunda, exaustiva, sobre um determinado assunto, num determinado lugar. Por exemplo, lá naquela escola, todas as crianças começaram a ficar muito inteligentes por conta do xadrez. Aconteceu alguma coisa, um fenômeno lá maluco. Então, vamos lá fazer um estudo de caso naquela população. Então, isso aí só para a gente entender que a pesquisa científica ela pode ir por vários caminhos, né? Dependendo do que a gente quer, né? Aí, hoje, o que acontece? Eu posso desenvolver uma pesquisa de qualquer jeito, em qualquer lugar? Por exemplo, assim, vamos lá. Eu estou aqui na minha escola, quero fazer uma pesquisa científica e tal.
Tudo vai depender do seguinte, quando eu faço uma pesquisa bibliográfica nos livros, não tem problema. E se for pesquisa mais orgânica, assim, eu quero saber alguma coisa, o questionário, ficha, ali, beleza. Quando eu parto para uma pesquisa mais completa, onde que eu quero fazer uma publicação científica, que eu quero fazer, por exemplo, um artigo científico, eu preciso publicar numa revista, eu quero fazer o meu TCC, eu quero fazer uma dissertação de mestrado, eu quero fazer uma tese de doutorado, eu preciso ter alguns rigores científicos, né? E para isso eu preciso, né, que esses procedimentos de pesquisa sejam avaliados por um comitê de ética, tá? Então, no Brasil, existe o CEPS, que é o Comitê de Ética em Pesquisa, que avalia que tipo de pesquisa que você quer fazer, com quem você quer fazer, e ver se essa pesquisa está ok para fazer. Existe uma plataforma chamada Plataforma Brasil, que você preenche os dados e aí você manda para um CEP, que é um comitê de pesquisa, que ela vai ver onde que ele está mais próximo a você, a área específica de você, por exemplo. A minha área da educação, minha pesquisa é na área da educação e eu estou aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Então, vai para um grupo de pesquisa da Universidade Federal, né? E lá esse grupo de pesquisa vai analisar meu estudo, ver se eu quero fazer, está tudo bem, direitinho, né? E aí eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês entenderem por que eu estou falando disso. Por que hoje eu preciso seguir alguns rigores para desenvolver alguma pesquisa? Não posso chegar numa escola qualquer e fazer uma pesquisa, né? Fazer pergunta para os alunos, para o pai dos alunos, né? Se isso é invasivo, não é invasivo, é tranquilo, tranquilo. Posso fazer qualquer pergunta para uma criança, será que eu vou constranger ela? Posso chegar assim, você é inteligente? Né? A criança vai ficar indo, mas por que está perguntando? Ele fala assim, se eu não sou inteligente, sou o quê? Sou burro? Poxa, a criança vai se sentir mal. Então, assim, eu não posso fazer qualquer pesquisa de qualquer jeito. E por que isso? Né? Então, historicamente, a gente tem algumas coisas que aconteceram. Anteriormente, lá na Segunda Guerra Mundial, lá nos campos de concentração nazistas, vocês, não sei se vocês ficaram sabendo, né, do que ocorreram lá. Né? Então, os nazistas, né, eles tinham campos de concentrações que eles faziam vários tipos de pesquisa. Né? Então, por exemplo, costuravam, né, irmãos, gêmeos, e assim, eu não gosto nem de falar muito, porque eu lembro disso aqui, eu fico meio até... Mas assim, injetavam sangue de um irmão no outro, injetavam tinta nos olhos dos gêmeos para tentar alterar a pigmentação, injetava coliforme no coração deles e ver quanto o sangue coagulava e o quanto tempo os batimentos perdiam. O Mengele, que era um médico lá, realizava autópsias para ver o que acontecia nos órgãos de cobaia. Então, assim, gente, faziam diversas atrocidades, tá? Não só com as crianças, mas também com os judeus que ali estavam. E por que eu tenho trazido essa reflexão aqui? Por quê? Porque nós estamos falando aqui, claro, de um caso pesado, do método invasivo, depois todos foram para o Tribunal de Nuremberg, lá foram, né, muitos médicos foram condenados pelas suas atitudes que ocorreram depois disso, né? E aí, o que ocorreu a partir disso? Então, a partir desse período, né, da Segunda Guerra Mundial, houve uma reflexão sobre como a gente deveria fazer pesquisas, né? O que a gente teria que... Quais são os cuidados que a gente tem? Será que não posso fazer qualquer pesquisa de qualquer jeito? Né? Então, não. Então, hoje, o que acontece? Hoje é necessário, como eu falei, enviar para o CEP, né? Que é um colegiado interdisciplinar com vários professores, para identificar se a sua pesquisa está tranquila. Então, quando vai fazer um mestrado, um doutorado, salvo for uma pesquisa bibliográfica, você precisa que ele seja aprovado pelo CEP, que é um comitê de ética em pesquisa. Né? Para acontecer isso, vai lá na Plataforma Brasil, né? Tem que fazer isso e tal, você coloca lá, entra lá, se cadastra, vai... e a sua pesquisa vai ser encaminhada pelo CEP, ele faz uma avaliação, depois está tranquilo. Existe um termo de consentimento livre esclarecido, que a pessoa que vai participar da pesquisa, ela tem que preencher um termo falando que ela não está sendo obrigada, e tem todas algumas características. Então, assim, fazer pesquisa não é só fazer de qualquer jeito, existem alguns critérios, né?
Só que assim, vamos pensar nos métodos mais assim invasivos, por exemplo. Eu vou tirar o sangue de alguém por exemplo, vou, né, fazer coisas assim, não pode, né? Quanto mais invasivo, mais criterioso tem que ser na pesquisa, né? Vai estabelecer todos os cuidados ali, né, na área da saúde, por exemplo, que é complexos, né? Por exemplo, vai fazer pesquisa com rato, né? Vai dar um choque elétrico no rato para ver depois quanto tempo que o coração dele regenera. Posso fazer de qualquer jeito? Não dá. O que vai acontecer com esse rato depois? Vai matar ele? O que vai acontecer? Então, todas essas perguntas, processos, a gente sempre tem que estar de forma metodológica descrita no projeto, mandar para esse comitê de ética, ele vai avaliar depois e você pode fazer sua pesquisa tranquila, nesse sentido. Beleza? Pessoal, essa foi uma primeira introdução sobre a questão da pesquisa nesse contexto, né? Nós vamos, nas próximas aulas aqui, adentrar essa perspectiva de projeto, como fazer o projeto, a estrutura do projeto, o que é importante ter no projeto, para onde a gente vai mandar esse projeto, questões, né, estratégicas referente a isso. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de compartilhar alguma coisa nesse sentido? Gostou, não gostou? Sem dúvidas? Então a aula não foi boa, porque nós temos que gerar dúvidas, confusão, problema. Nós já fizemos muitas conversas aqui, tivemos muitas conversas interessantes aqui. Na sua Não, ausência, antes de você chegar também. que bom. O professor vai passar o slide ou só ao final do projeto? Não, eu posso passar os slides. Posso passar para vocês os slides, não tem problema não. Dúvidas muitas, né? Ótimo, né? Isso aí. Então a pesquisa no geral, ela compreende, né, várias manifestações, né? Acho que alguém aqui já fez alguma pesquisa de xadrez? Como que foi? Fez do quê? Quer fazer sobre alguma coisa? Acha interessante alguma coisa? Quer estudar alguma coisa? Alguém aí tem alguma... Bom, em termos de pesquisa, assim, né? Pesquisa, vamos falar assim, ó, pode ser quantitativa, qualitativa. Alguém tem alguma pergunta, curiosidade nesse sentido? Pô, essa pesquisa aqui seria bom, né? Tal. Alguém tem alguma ideia? Sobre pesquisa, não tô com nenhuma ideia agora, que até já tá numa hora que já tô até um pouquinho cansado. Mas lá É, no Drive eu compartilhei umas coisas daí pro pessoal dar uma olhada depois. tá ótimo. Então, beleza. Professor, eu, se o senhor me permite, um comentário assim, muito curto, muito breve, mas é só uma visão tentando contribuir. Referente à primeira parte das apresentações, eu vejo como a parte mais importante de todo o curso, porque depende de nós a gente poder crescer. É, é a natureza humana, o apoio um do outro quando se ajuda. Uma turma fica forte e todos ficam fortes, porque por mais que a gente esteja bem intencionado, seja bom, o que for, ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Eu acho que é uma grande ilusão quando o sujeito acha inclusive não dá nem para dizer que está sozinho, né? Então eu queria destacar muito que às vezes parece assim, não, mas está só se apresentando. Não, eu acho que não, acho que gostaria de destacar isso, sem muita fala. Apenas destacar a importância do que eu vejo de ser a parte mais importante do curso. Nós aqui procurar sempre continuar construindo se conhecendo e trocando ideia, informação, material. É daqui que nós vamos, porque daqui uns dias termina tudo. E dependendo do que ficar entre nós aqui, meu irmão, às vezes um é que salva o outro. Não vai ser, mas eu vou conhecer não sei quem, eu vou, depois daqui eu vou. Acho que não é ilusão. Bom, falei demais. Obrigado, boa noite. Não, isso é interessante, porque o que eu tenho observado, como o senhor falou, nós temos, acho que, se eu não me engano, acho que a primeira ou segunda turma, assim, foi fantástica, assim,
O pessoal se comunicou demais, houve uma troca de experiência, de aprendizado. Eu acho que, assim, eu lembro que teve uma turma, assim, que na época, assim, eu vi que se superou mesmo, houve um aprendizado muito grande, uma interação importante com os professores também. Não é porque, assim, e entre os professores, aquela ideia lá que só o professor que está à frente aqui tem o conhecimento, isso já era. Fiz questão, assim, de quando eu pensei nisso, escolher professores que realmente chegam aqui, vestem a camiseta, ensinam o aluno, tira a dúvida no WhatsApp, porque, assim, tem muita gente estrela, assim, que, não sei o quê, não respondia os alunos. Que negócio é esse? Né? Que educação é essa? Que companheirismo é essa, né? Nós não precisamos de estrela, nós precisamos de gente humana aí que compartilhar o conhecimento. Fora disso, nós estamos no lugar errado, né? Então é isso daí. Pessoal, Professor, passei o link. eu Vai lá, tenho uma mestre. pergunta. Desculpa, perdão, professor, perdão, colegas. Fica à vontade. Caso nós tenhamos alunos com o perfil do pesquisador, professor, que já tem alguma vivência, que, que, que procura os caminhos, né, os diversos caminhos, inclusive na hora da pesquisa, né, o senhor falou ali da pesquisa quantitativa, qualitativa, mas tem a quali-quant também, né, que é uma terceira via. Nós teremos nessa especialização, professor, liberdade para procurar referências sobre os temas e aplicar a, a, as teorias dessas referências, desde que sejam referências conhecidas e naturalmente aceitas no nosso métier científico, né? A gente pode utilizar? Deve, assim, e eu acho que, assim, não sei se vocês sabem, mas às vezes não tivemos a oportunidade de apresentar, mas já vou falar aqui. Ao final de todos os módulos, nós temos o nosso evento científico, tá? Que é o local que vocês vão apresentar um trabalho lá. Assim, nós nos exigimos muito, mas é só um resumo científico. Então, vamos lá. Hoje, por exemplo, por mais de ser professor de metodologia e tal, estou aqui com vocês, mas qual que é o meu campo de estudo hoje? É tanto no viés de pesquisa quantitativa como qualitativo, porque eu acabei, né, estudando isso. Mas eu gosto de trabalhar a cognição. Tenho estudos, pesquisa e tal. Agora vai ter o Léo, vai ter o Tirado, vai ter todos esses professores têm uma área específica sobre metodologia, né? Eu também gosto de metodologia. Então, ao longo do tempo aqui que vocês, gostar de um professor, falar, ó, esse aqui é minha linha, esse aqui é o cara, esse aqui, ó, gostei, você vai lá, você assiste a aula do cara, troca uma ideia ali, é esse aqui, ó, esse professor. Você pode convidar ele para ser coautor do seu trabalho. Vou fazer um resumo científico sobre a importância da metodologia do ensino do xadrez na educação infantil. Ponto. É isso aí. O professor aqui, Holanda, gosta de... Holanda, vamos escrever aqui um resumo? Opa, professor, vamos escrever um artigo? Melhor, vamos para cima. Quero escrever um artigo. Eu trouxe aqui os melhores professores e acessíveis possíveis. Fazer o convite, trocar uma ideia, e ao final da nossa pós, vocês vão apresentar. Então, a ideia é justamente isso, para que vocês tenham a relação de um trabalho com alguém para poder apresentar e fazer alguma coisa bacana. Ter essa integração, né? No trabalho final de vocês aqui, inclusive lá, por exemplo, em algumas pós, a gente fazia uns artigos, né? Cada um fazia um artigo e tal, e eu achei um pouco pesado, né? Muito artigo, obrigatório, fica assim. Mas, pelo menos, um resumo científico, né? A concretização desse módulo é a apresentação de um projeto de alguma coisa. Mas aí eu vou dar um longo tempo para vocês, até o final da pós. Então, quando termina o último módulo, eu entro com mais 30 dias para vocês entregar o projeto. Por quê? Para que vocês aproveitem todas essas experiências aí ao longo do curso com vários professores. Beleza? Combinado? Professor, esse projeto para a gente apresentar é quantas páginas? Não se preocupe com isso, não.
eu vou, próxima aula eu vou falar sobre isso, não se preocupem, página, tamanho, nós vamos se preocupar em fazer um bom trabalho. A gente não vai estabelecer uma meta, mas quando a gente alcançar a meta, a gente dobra ela. Exatamente. Aí eu Pensa que 10 páginas só é de capa, contracapa e sumário. Exatamente. Depois coloca lá, seleciona o texto, coloca o espaçamento 1,5 antes e depois do parágrafo, vai ficar maior. Gente, só precisou de metodologia de pesquisa. Todos os macetes que pode ter existido, isso aí eu já aprendi. Mas é isso aí, gente. Não se preocupe com isso agora. A construção é o processo é muito mais importante que o resultado final. Não esquecer das notas de rodapé que podem ocupar até metade da folha. Essa é boa, isso aí, muito bom. Pessoal, tá tudo bem, tudo certo? Refletimos sobre algumas coisas essa noite. Perfeito, professor. Aprendemos algumas coisas, criamos outras confusões também, importante, né? Saímos aqui com dúvidas, espero, Sem mas acidentes. com vontade de uma próxima aula, né? Para nós, tudo bem. Vamos lá, abre suas câmeras, vamos bater uma fotinha agora e vamos fazer a chamada aqui. Postar lá no grupo. Já postem aí para os seus amigos, você já está estudando uma pós-graduação de xadrez, que loucura. O que vocês estão fazendo nessa pós aí, cara? Tem gente deitado, estudando, trabalhando. É isso aí, gente. Isso aí. O importante é estar nativa, buscando, né? Até eu vi aqui com o Leandro falou aqui, ó, na pós de neurociência do xadrez escolar. Realidade? Já posta no grupo, Leandro. Vou colocar no sábado, que é o dia que eu consigo sentar no computador. Eu tô pelo tablet. Vou até anotar aqui para dar uma olhada. Vou colocar minha dissertação também ali e lá dentro do negocinho para vocês se divertirem também. Beleza? 1, 2, 3, vamos tirar a foto, sorrindo. 1, 2, 3 e... Esse vai virar pro quadro. Gente, boa noite, bom descanso para vocês. Obrigado, professor. Obrigado, Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Boa noite, professor. galera. Boa noite a Valeu. todos. Boa noite. Obrigado pela aula de hoje. Noite. Fique com Deus aí, vai dar tudo certo. Valeu, boa noite, pessoal. Boa noite.